Olá, seja bem-vindo a mais um Transborde. A gente inicia essa semana com um texto de Samuel, um menino que ouviu a voz de Deus. Essa é uma história que as pessoas que cresceram na igreja ouvem desde pequenininhos. É uma história muito bonita em que um garoto recebe o seu chamado através da voz do próprio Deus. E aí eu te pergunto, será que nós reconhecemos a voz de Deus e sabemos reconhecer a voz dele no nosso dia a dia? Será que Deus continua falando comigo e com você, assim como ele falava com Samuel? Eu te convido hoje a ler o texto em 1 Samuel 3, nós leremos até o verso 14. Vamos lá? O texto fala assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Eu estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Eu estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vai e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel foi para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Quantas vezes a gente já não desejou que Deus aparecesse para a gente no meio da noite e nos orientasse dizendo o que é que nós deveríamos fazer? Quantas vezes eu e você não oramos a Deus pedindo: Senhor, me oriente, me ajude, eu quero ouvir a sua voz, eu quero fazer o que é certo. Acontece que esse texto ele traz grandes ensinamentos para mim e para você sobre como aprofundar o nosso relacionamento com Deus de tal forma que a gente consiga saber que Deus está falando conosco. E o texto nos traz pelo menos 3 lições que eu quero dividir com vocês aqui hoje. A primeira delas, logo nos primeiros versos, o texto nos diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia o Senhor ajudando Eli. Muitas vezes, eu e você, nós fomos criados dentro da igreja, nossos pais nos ensinaram. Ou talvez você possa estar começando o seu relacionamento com Jesus, a sua caminhada com Jesus e passando a criar a rotina de frequentar uma igreja. Nós temos essa ansiedade, os ritos, a religiosidade, ela é importante como marca da nossa fé, como uma expressão da nossa fé. Só que o texto nos mostra que isso não foi suficiente para que Samuel ouvisse a voz de Deus. Nós, muitas vezes, paramos nessa parte da religiosidade, mas o texto nos mostra que para a gente conseguir distinguir a voz de Deus e ter essa amizade com Deus, esse nível de entendimento com Deus, nós precisamos ir além. E o texto nos diz o seguinte, no verso 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque ele nunca havia recebido uma mensagem dele. Incrível, não?
Como é, Paula? Então, só frequentar uma igreja, só frequentar um culto não é suficiente? Não é suficiente, não é que não está certo, nós devemos continuar frequentando nosso culto. Só que o culto é o lugar de celebração a Deus, é o lugar em que nós vamos adorar a Deus em comunidade. Quando Deus falou com Samuel, onde é que Samuel estava? Sozinho no quarto dele. Ah, Deus não fala na igreja? Fala sim. Só que quantas vezes por semana você vai na igreja? Uma vez? 2 vezes na semana? E quantas vezes você passa, quantas horas você passa na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade? Deus, a probabilidade de Deus falar com você na sua intimidade, ela é maior do que talvez no momento que você está na igreja, só um pedacinho. Ah, Paula, mas Deus fala muito na igreja comigo. Amém, que bom que Ele fala com você. Mas o que a gente quer te incentivar aqui hoje é que você aumente o seu contato com Deus, igual você está fazendo agora, dedicando um tempo para falar com o Senhor, para ler a voz de Deus, para ouvir o Espírito Santo dele falar ao seu coração. E com Samuel não foi diferente. Quando Eli o instrui dizendo, olha, a próxima vez que você o ouvir chamar o seu nome, você responde, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. 2 coisas que eu quero ressaltar aqui. A primeira delas é, fala, Senhor, que o teu servo. Será que nós temos a atitude de servos no nosso dia a dia? Será que eu e você temos a postura de servos de Deus? Aqueles que estão se submetendo à vontade dele? Servos se submetem, servos ouvem, servos falam menos. Servos estão atentos a todo momento para ouvir o que o seu Senhor quer. E eu acho que às vezes a gente não está nessa disposição toda da atitude de servo, de querer servir, de querer se submeter ao que Deus deseja de nós. Nós queremos ter uma atitude de patrão. A gente quer falar, e na verdade, como é que a gente ora? Fala, Senhor, ouve, Senhor, a minha súplica, eu estou rogando a Ti, eu te suplico, eu te peço, me ouve a minha voz, ouve a minha oração. A gente fala, e muitas vezes não dá espaço para que Deus fale conosco. O segundo ponto que Eli fala com Samuel e explica para ele é, fala, pois seu servo está ouvindo. Será que nós estamos atentos e separando o tempo da nossa rotina para ouvir a voz de Deus falar aos nossos corações? Às vezes a gente dorme e faz uma oração tão rapidinho, né? E aí, se a gente fosse usar a frase de Samuel, a gente falaria o quê? Fala, pois teu servo está dormindo. Eu mal ouço a voz de Deus, eu mal termino a minha oração, às vezes eu durmo no meio. Ou será que a gente está tendo uma rotina tão corrida que a nossa fala seria, fala, Senhor, pois tua serva está correndo. Correndo, fala rápido, Senhor. Ou então, para aquelas que acham que somente nos cultos já tá bom, fala, Senhor, no sábado, 10 da manhã, na hora do culto. Fala, Senhor, às 7 da noite, na hora do culto. O convite de Deus é que a gente tenha aqui a atitude de servo, que está disposto a ouvir, se submeter à vontade dele. E o meu convite nessa semana é que você separe tempo, que você reserve tempo para a sua espiritualidade. A religiosidade é importante? Sim, mas a gente não pode parar por aí. Nós temos que dar um passo a mais e aprofundar o nosso relacionamento para a gente ouvir a voz de Deus no silêncio, no momento em que a gente separa de fato para ter a comunhão com Ele, em casa, no nosso momento a sós com Ele. E que bom que você está reservando aqui esse tempo para o Transborde. E eu quero te incentivar a continuar fazendo o plano de estudos que a gente deixa ao final desse vídeo, para que você continue tendo o seu momento a sós com Deus, se enchendo e transbordando do Espírito Santo dele na sua vida. Uma excelente semana para você e a gente se fala na próxima segunda. Tchau, tchau, pessoal!